Mas não acredito que um estadista, um governante, uma pessoa que entende o papel institucional do presidente da República, pode sair por aí falando mal de todos os países do continente. Não é possível. A ideia de você acertar uma visão já existia ou é uma resposta às perguntas do adversário? Não, gente, é o nosso programa de governo. Não é resposta a ninguém, não. Quando nós, em vez de chamar programa de governo, eles acharam melhor chamar carta compromisso. É só isso. Olha, eu, em relação ao Ciro Gomes, tenho uma posição muito clara. Eu respeito. Primeiro, eu sou amiga do Ciro Gomes. Segundo, eu convivi com o Ciro Gomes, não na época da bonança. Eu convivi com o Ciro Gomes na época da dificuldade, quando o governo do presidente Lula precisava. E ele foi leal, companheiro, guerreiro e ético. Então, eu, além de ser amiga dele, eu admiro. O que o Ciro Gomes achar que deve fazer nessa campanha, eu respeito. Sobre a questão da autonomia do Banco Central. A senhora pretende formalizar a autonomia do Banco Central? Olha, eu acho o seguinte, vou usar imitar o presidente, usar uma metáfora categorística. Em time que está ganhando não se mexe. Queria te dizer o seguinte, acho que o Banco Central tem de ter autonomia operacional. E autonomia operacional, e também eu acho que tem que ser mantido o status de ministro do presidente do Banco Central. Foram as duas coisas que nós atribuímos ao Banco Central. E aí está o que não acontecia no passado, né? No passado, eles deixavam a eleição passar para fazer, por exemplo, o que fizeram com o câmbio. Eles estavam com um câmbio fixo, o Brasil estavam quebrando, que nem a Argentina depois quebrou. Eles esperaram passar a eleição e depois fizeram o câmbio flutuar. Deram uma pancada na economia brasileira. Nós não, nós aumentamos o juro já 3 vezes, em pleno momento pré-eleitoral. A nossa posição em relação ao Banco Central é clara, é de autonomia operacional. Nós não formalizaremos nada, até por um motivo, você não encontra um partido político que defenda. Se você encontrar, me conta quem é, que defenda a formalização. Posso tomar uma aguinha, né? Pode falar, pai. Olha, eu acredito que Pernambuco tem de ter uma infraestrutura logística e energética, porque todos esses empreendimentos que estão sendo feitos aqui, eles são de molde a ter capacidade de atrair outros empreendimentos. Vou te dar um exemplo. Aqui nessa refinaria. A refinaria é a primeira fase. A segunda fase pode ser um polo petroquímico. A mesma coisa eu te digo quando você olha o estaleiro. Eu não sei se você sabe que a capacidade de mobilização que o estaleiro carrega consigo é em torno de 6 mil itens que ele compra. Porque a hora que esse estaleiro estiver em plena operação, você só imagina o seguinte: vamos supor que ele faça uma plataforma inteira. Uma plataforma inteira é desde os cascos e, portanto, de todos aqueles requisitos, né, para fazer a soldagem perfeita, etc. e tal, até passando, por exemplo, por módulos compressores e geradores, mas chegando a coisas assim mais banais, que a gente se esquece, que é, por exemplo, o mobiliário. Porque uma pessoa, não é uma pessoa que mora na plataforma, geralmente numa plataforma, de 15 em 15 dias eles trocam o turno. E centenas de pessoas
né, residem de forma como se fosse um edifício, uma instalação. Então, navios navios têm de ter acabamento, tem de ter equipamentos plásticos, tem de ter equipamentos de alumínio, tem de ter equipamentos de madeira. Junto com essa indústria, né, quando a gente criou esse polo aqui, nós olhamos isso tudo como sendo a criação de um polo industrial aqui, em Pernambuco. Agora, eu queria te dizer uma coisa. Eu acho que a gente tem de mudar a forma de olhar o Nordeste. Tem muita coisa gerada e criada aqui no Nordeste que serve de exemplo o resto do Brasil. Eu vou dizer para vocês que recentemente, eu prometi ao governador Eduardo que um dia desses eu venho aqui de madrugada para ir naquela grande feira de confecção. Tanto, eu esqueci o nome da cidade, que é a de jeans, Toritama, né? Toritama. Eu vou nessa daí, eu tenho muito interesse aí, porque eu acho que nós temos aqui um modelo completamente diferente de produção na área de tecidos, de tecelagem e vestuário. Acho que aqui tem uma revolução nessa área. Então, eu acho que o Nordeste e Pernambuco, como sendo um estado estratégico e de uma certa forma estado líder, terá um papel a cumprir nessa próxima etapa, que é de agregar esse tipo de indústria, que é estaleiro e refinaria, indústria, ter aqui também produção de, eu acho que tem de caprichar aqui na produção de etanol também, mas tem de pegar o que tem de produção tradicional, entre aspas, e perceber que nela tem modernidade embutida. Toritama é um exemplo disso. E acho que nós temos de ter muita cuidado para ter uma visão do desenvolvimento aqui desta região, não daquilo assim, o que é que o Brasil pode dar para o Nordeste, mas é perceber que Pernambuco pode dar muito para o Brasil. Olha só o que aconteceu nessa crise. Enquanto o resto do Brasil inteiro crescia a taxas menores, a maioria dos estados aqui cresceu a taxas muito maiores do que a média do Brasil. Até pelo contrário, o Brasil encolheu em alguns momentos, porque pegou a crise, mas aqui não diminuiu tanto por conta do mercado interno. Então tem eu te diria assim, ó, tem uma vantagem que a gente tem de perceber que há aqui, pelo fato de que, primeiro, vocês terão de crescer muito mais rápido que os outros estados da federação, para poder encurtar a distância. Enquanto eles estavam crescendo a taxas, né, dos países desenvolvidos, né, aqui estavam crescendo a taxa dos países asiáticos. Isto vai se manter no Brasil. Aqui vai ter uma expansão, quanto mais pessoas saírem da pobreza e passarem para a classe média, e esse é um fenômeno que nós, de 2011 a 2014, temos de buscar, que é isso, nós temos de ter uma meta. A nossa meta é a seguinte: 69% da população hoje é da classe A, B e C. Nós queremos que 100% seja da classe mínimo C. Porque esses 190 milhões de brasileiros são uma das maiores riquezas do país. São o mercado interno brasileiro. Nós provamos isso. A distância ainda é grande? É verdade, a distância ainda é grande. Tem muita miséria, tem muita pobreza? É verdade, tem muita miséria e muita pobreza. Mas nós descobrimos um jeito de resolver, descobrimos. Nós vimos que tínhamos competência e capacidade para equacionar isso.